lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou ficar rico. Meu pai tem uma frase que ele fala, né, quem não se vira é caju. Então, eu não sabia nada, a verdade é essa, mas eu sempre tive muita vontade e muito desejo, assim, de fazer o negócio dar certo. Desde que a gente fez a migração para a Extrema, a economia tributária, ela dá mais de 1 milhão, assim, no ano. Tem um propósito antes do produto, né? Mas eu gostei do que você falou, fornecedor bom é o que te dá dinheiro. Para crescer, então, aí você tem que pôr dobrado na frente. Então, é cruel, assim, você tem que saber lidar muito, né? Abre loja nova todo mês, só no físico, e arrebenta de vender, né? Assim, se tem mercado, por que eu não posso fazer também? Só eles são 3 mil pontos de venda, né? A gente entrou na rede toda. Financeira, antecipação de recebível, esse tipo de coisa, eu nem sabia o que era isso, né? Para mim, você tinha que ter o dinheiro, comprar, vender, receber. O que você acredita, assim, que é o principal diferencial da Bendu? Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje, a gente traz mais um case do mercado, né? Vamos falar de novo de marca própria e vamos trazer o que essa marca está fazendo para se diferenciar e se destacar no mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu estou aqui com a minha parceira de vídeo de podcast, Carol Vildes. Fala, galera, tudo bem com vocês? O episódio de hoje, além de tudo, é saboroso, gostoso. A gente já é prova aqui disso, né? A gente tava consumindo os produtos antes. Até falar, amor, peraí, vai lá ver o dente que a gente tava aqui comendo antes. E, galera, um recado aqui rápido. Se inscreve no canal. Se inscreve aqui no Made in Brasil, porque toda terça você recebe um novo episódio com empreendedores que estão no jogo, skin the game, que estão fazendo acontecer e trazendo para vocês a estratégia por trás dos negócios. Então, isso é extremamente valioso. Se inscreve para você não perder nada e vir nessa trilha de evolução junto com a gente. Boa. Para ter essa conversa com a gente hoje, a gente recebe aqui no Made in Brasil o fundador da Bendu, Marcelo Azevedo. Bem-vindo. Bom, obrigado, pessoal, pelo convite aí, né, por me receber aqui e me dar esse espaço aí para contar um pouquinho da empresa, da marca, né? O que a gente tem feito aí para crescer e evoluir no mercado aí. Legal, e vai ser um prazer, você já foi muito bem recomendado, né? Aliás, quem indicou o Marcelo para estar aqui com a gente foi o Jaime, da Under Labs. Que legal! Foi ele que me apresentou o Marcelo lá na feira, na Natural Tech. E o Jaime também é de casa, já esteve aqui 2 vezes, né? O problema do Jaime é que ele vem aqui e fica batendo os anéis na mesa. Não entende que não pode. E Marcelo, para começar do começo, conta pra gente de onde surgiu a ideia da Bendu e como que foi esse início. Vamos lá, vou contar um pouquinho da história. Eu estava falando com o Dom agora, né? Estava numa distribuidora hoje, fiz uma apresentação lá e contei muito da história e tal, né? Até me emocionei, porque a gente tem uma história bem, assim, intensa, né? Então, a principal coisa que eu falo da Bendu é que a gente é uma empresa de verdade, né? Uma empresa real. A gente não tem nenhuma, assim, alavancagem de fundo, nada do tipo. A gente é uma empresa que tirou do zero, eu e minha esposa, né? Começamos ali devagarzinho. E hoje estamos trilhando um caminho bem legal aí, né? Uma trajetória bem bacana. Então, como é que começa, né? Meu pai é produtor rural, né? Sempre foi a vida inteira. Muito tempo da vida dele produzia amendoim, né? E então, né? Para dar um resumão da coisa aí, isso há 5, 6 anos atrás, ele teve uma ideia de fazer tipo uma agroindústria, né? Então montou lá um galpão, algumas máquinas ali para fazer tipo doce popular mesmo, de amendoim e tal, né? Como ele tinha produção, então a ideia dele era essa, né? E nesse meio tempo eu formei agrônomo, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Tem quase nada a ver com o que eu faço. Tirando a parte do alimento, não tem mais nada a ver, né? Então... E aprender a resolver problema, né? Na engenharia e no empreendedorismo, isso, né? Não. E a parte de lidar com gente, né? Que meu pai sempre acompanhei ele, sempre aprendi, né? Essa parte que eu acho que tudo envolve pessoas, né? Do digital, que é o que vocês dominam tanto, né? No mercado mais B2B físico ali, que é o que a gente hoje é mais forte. Tudo envolve pessoas, né? Então, eu sempre aprendi a lidar muito com pessoas através dele, né? Então, enfim, começamos ali, eu recém-formado em agronomia, minha esposa engravidou do meu primeiro filho, Miguel, né? E aí aquela coisa de
pô, temos que se virar para, né, para tocar a vida, né, para, enfim, iniciar a nossa vida mesmo, né, carreira e tudo, né. E na época eu andava junto com o meu pai, trabalhava com ele, né? Até uma parte assim de pecuária e tudo, era bem, quase nada a ver. Só que sempre fui muito apaixonado pela questão de saudabilidade, né? Eu tenho uma história de vida assim, eu fui um adolescente, obeso e tudo, né? Ah, é? Uau. Bem, bastante. É mesmo? E aí o esporte e o estilo de vida que me tiraram disso. Não só esteticamente, mas emocionalmente também, né? Tive algumas coisas aí, depressão, uma série de coisas, né? O esporte me tirou disso e o estilo de vida, né? Que envolve não só o esporte em si, mas a saudabilidade, né? Você, enfim, consumir produtos melhores, mais saudáveis, né? Então eu sempre tive isso aí, estudei muito, né? Gostava, né? Eu era aquele cara que isso há 10, 15 anos atrás pegava, lia rótulo e tal, via o que tinha. Então, eu acumulei essa bagagem, né? Porque eu sempre estudei, gostei, enfim, sempre foi de mim isso aí. Uhum. E aí, nesse contexto lá, recém-formado, esposa grávida, tudo, o que vamos fazer? Tava começando a entrar pandemia ali, né? Tava aquele burburinho, tudo, isso já 2020 ali, né? E a gente pensando, a gente estava com uma ideia de empresa, já estava com essa vontade, mas ainda meio sem saber se eu começava ou não e tudo, e entrando pandemia, a gente decidiu entrar de cabeça e falou, não, vamos para cima, é agora e é isso. Então, a gente fez alguns produtos lá, a gente começou com uma pastinha de amendoim, que tinha um recheio e tal, O primeiro produto foi uma pasta de amendoim. Com um recheio no meio, era bem né? artesanal, a gente queria fazer sempre tivemos esse propósito de fazer um negócio muito gostoso, né? Vocês provaram aí, evoluímos bastante, e que fosse diferente e agregasse mesmo, né? Trouxesse a saudabilidade para o público, né? Isso, as coisas evoluem muito rápido, né? Isso há 7 anos atrás a gente começou uma ideia, 6, 7 anos atrás a gente começou uma ideia, né? Foi aplicar em 2020 ali, começar, né? Ainda estava mais engatinhando, né? Hoje ele já está mais elevado tudo, mas ali ainda não era assim, ainda não estava tão consolidado igual é hoje, né? Só que como eu sempre gostei, tive visão que esse era um mercado assim promissor e eu já, né, estava inserido por gostar muito e tudo. Comecei ali a fazer os produtos, tal, vendia por WhatsApp, né, na época não podia, né, pandemia e tudo. Uhum. Fechava a caixinha lá, a gente entregava, enfim, era bem no início do início, né? Uhum. E ali tive pessoas que me ajudaram, funcionária que era ali do meu pai de favor me ajudava, né? Trabalhava com a gente, tudo, ajudava. E fomos trilhando o caminho assim. Aí foram aparecendo o primeiro representante comercial, começou a vender uma coisinha, passou para o outro, fomos estruturando empresa, estruturando negócio. Sempre com essa base de produto saudável, com sabor muito superior, tudo, né? E assim foi indo até a gente estruturar mesmo uma cara de empresa, né? Com escritório, fábrica, tudo certinho. E eu até queria perguntar sobre essa fase, que a gente gosta muito de trazer, como que foi esse início e como que foi a marca sair de 0, por exemplo, para 100 mil. Né, que é uma dor ali, né, para quem está começando e sem saber o que fazer, porque tem várias maneiras, não tem só uma maneira correta, né? Agora qual que é a melhor, quais são as possibilidades, como que foi para você? O que você fez ali? Foi venda só B2B? Você já estava vendendo, estava mais fazendo venda direto? Não? Você já tinha aberto alguns pontos? Como que foi? Então, eu falo assim, né? A gente começou no online, que era WhatsApp. Legal. Só online, e depois escalou no B2B, né? Então, realmente é um marco. Eu lembro na época, assim, eu lembro o meu primeiro faturamento. Eu lembro que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou ficar rico. Minha carreira vai estourar. Minha mãe já me ouviu falar isso aí, cara, umas 700 vezes. Agora vai, mãe. É bom que ela não perde a crença, eu lembro né? que eu acho que eu faturei, era tipo assim, um mês, vendendo no WhatsApp, R$8.000 na época.
eu achei que, nossa, agora eu tô... Acertei a mão, né? Isso lá no... E aí a gente começou ali e o zero, quando você chega ali no 100, você fala, não, agora realmente acho que eu tenho uma empresa, tudo, né? E foi muita luta, foi esse comecinho de WhatsApp, de entregar, de ir na casa das pessoas ali, às vezes levar um produto. E aí a gente chegou assim, eu fui me preparando, né, por trás, então... acho que tudo, lógico, meu pai tem uma frase que ele fala, né, quem não se vira é caju, então eu não sabia nada, a verdade é essa, mas eu sempre tive muita vontade e muito desejo, assim, de fazer o negócio dar certo, que é um negócio que eu gostava, então não tinha feriado, não tinha sábado, domingo, não tinha nada, era... o dia inteiro, todo dia, como que faz isso, como que emite uma nota, como que faz uma entrega, como que transportadora, eu já fiz de tudo, né, no comecinho. Esse 0 a 100 foi muito isso, assim, né, de aprender tudo e quebrando cabeça. E na força, né, na raça. Na raça, E aí as coisas vão acontecendo, vai errando, vai acertando. Sempre tive preocupação de entregar algo tudo certinho, né, princípio básico, né, agir pelo certo, então... Nunca atrasei 1 centavo de ninguém, né? Então, hoje eu tenho fornecedores que eu comprava lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 que me fornecia. Hoje eu compro um volume muito maior e tá comigo desde lá. Sempre paguei certinho, o cara acreditou, pô, não, vou te dar um prazo para você, pô, tô crescendo, você te dou mais prazo para você crescer. Então, aí essas coisas que você vai acumulando ao longo da trajetória que vão... né, fazendo você crescer e, né? Legal. E com quanto tempo de marca que você conseguiu chegar nesse patamar de 100 mil de faturamento mensal? O 100 mil foi mais ou menos, eu acho que no segundo ano, foi mais ou menos ali para o segundo ano de empresa. O primeiro ano foi essa luta muito grande, né? 8, 10, 20, 30, essa coisa, né? Mas sempre dando uma crescida, né? Devagarzinho, né? E tal. Começamos a positivar pão de venda, uma representante lá da minha região, a primeira foi em Ribeirão Preto, ali, né? O primeiro representante comercial, que aí eu tirava pedido e tal. Eu lembro que o primeiro pedido eu fiquei impressionado. Falei, nossa, veio um pedido aqui de uma loja que me comprou, eu não lembro, mas era tipo R$2.000, sabe? Eu achava que, né, era uma coisa impressionante, né, uma pessoa comprar isso aí. Então, foram todos esses passos, né? Uma coisa bem, com muita luta, mas natural de ir acontecendo, né? E aí, no segundo ano, que aí uma representante passou para outra. Pô, Marcelo é um cara que trabalha certo, tal, o produto é bom. E tal, aí fomos no ponto físico crescendo, né? E sempre deixamos ali um e-commerce meio paralelo, mas aí ele já, aí que desse segundo ano ele já começou a tomar a forma do que ele é hoje, né? Ficar ali um percentual bem mais baixo do que é o físico, né? Tá. E o que você... Hoje, em quantos pontos de venda que você tá com a Bendu? A Bendu... Por exemplo, a gente entrou Droga Raia agora, final do ano, só eles são 3 mil pontos de venda, né? A gente entrou na rede toda. Aí, e a gente direcionou o comercial muito para distribuidores, né? E quando você vai para o distribuidor, você tem controle de todos os pontos de venda que você tá? Então, é uma coisa mais que é mais ou menos, porque é difícil de eu saber todos os pontos de venda que eles distribuem, só se eu fizesse ali um filtro com eles, tal, para entender em todos que eu estou positivado, né? Mas eu estimo aí que pelo menos uns 6 mil PDV, alguma coisa assim, a gente já deve estar, né? Que legal. E o que foi importante? E assim, pelo que eu escuto falar, e a gente está aprendendo muito, né, do B2B, você já tá ligado que o nosso background aqui é totalmente o oposto do teu, né? A gente nasceu no digital. Aliás, esse é o nome, né, do nosso modelo, que a gente chama de DNVB, que são as marcas nativas digitais. Mesmo essas nativas digitais, em algum momento, elas acabam indo para o B2B. Né? O DNVB é mais sobre como você nasce do que para onde você vai depois ao longo dos anos. E a gente percebe que o jogo é muito diferente, né? A gente até gravou um podcast aqui antes de você e o cara tava falando de como que funciona o B2B, o que ele faz para escalar, o que ele faz de trade e tal, e como que ele monitora
os compradores, né? Que ele falou, não tem um outro nome, que o cara que fica passando ali em todas as farmácias para ver onde que tá o produto e Promotor. Os promotores. Uhum. E que aí ele sabe quanto tempo que o cara fica em cada tipo de loja que ele... E a gente falando, caramba, né? Que coisa. Então é muito diferente. O que você entende que tem sido importante para você conseguir, por exemplo, ter entrado numa Droga Raia? Né, que você falou, e você comentou de alguns distribuidores, que eu também sei que são os maiores da região, o que te ajudou a conseguir, que eu imagino que nem todo mundo consiga, né, ter esses acessos. O que você acredita que você fez de diferente? A gente sempre tentou, como a produção sempre foi própria, eu acho que a Bendu, né, o nosso caso específico, a gente sempre foi muito obcecado por produto. Então, a gente sempre tentou entregar um produto diferente, que por si só chamasse atenção, né? Então, eu acho que sempre foi uma premissa, assim. E isso, realmente, quando você está no mercado com um representante, e ele está colocando a marca em algumas lojas ali, um body shop, né, uma loja de suplemento, um canal verde aí, que são empórios e tudo, o produto começa a ter alguma visibilidade, né? E organicamente isso aí vai chegando, né, num distribuidor que vê a marca, acha o produto diferente, prova, acha bom e quer dar escala. Então a gente sempre cresceu muito, foi uma estratégia, como o investimento era baixo, de crescer orgânico, né? E como crescer orgânico? Investindo em produto. Então foi sempre uma estratégia assim, eu tenho a fábrica, meu investimento vai ficar aqui em produção e eu vou fazer um produto que chame, que gere desejo meio que mais orgânico, né? Para eu não ter que investir muito em marketing digital, tudo, né? Que hoje a gente já está numa outra realidade, tá? Mas para crescer foi a estratégia, né? Então acho que é muito isso que chamou a atenção, né? De mercado e tudo. A Droga Raia, por exemplo, foi um caso, né? A gente, né, chamou a atenção lá por produto específico, a paçoca, né? Eles tinham até um gap lá de mercado. E o nosso produto é diferente, né? Não tem igual, né? Tem cara de gostoso, né? Você olha. A paçoca proteica com sabor e tudo, né? Então, enfim, a gente teve esse crescimento orgânico, né? Muito obcecado em produto aí. E é legal que você estava falando, por exemplo, essa diferença, né? A gente começou agora, assim, estruturar um time interno de marketing maior, tudo, né? E eu tava com a Veri conversando algumas coisas, né? E, tipo assim, até algumas nomenclaturas, né? Eu não sei nem repetir. De CAC, LTV, não sei o que lá. Começa, né? A linguagem digital. A gente entrou com o pessoal lá que estava auxiliando algumas coisas. Qual que é o seu Stride Snyder? Eu falei, não sei. Não sei, vê com isso? ela. Então, mas a gente tem que aprender, né? Porque né, a gente sabe que faz parte do jogo e para você crescer, você tem que dominar isso aí também, né? Então, é a fase agora, né? É verdade. E eu na hora que você estava falando, eu estava lembrando de mim mesmo. Porque logo que eu comecei a marca, lembra, amor? Eu falei, poxa, tô boiando aqui, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Busquei bons sócios, né, para me ajudar. Então, assim, por mais que eu não tivesse conhecimento, o negócio começou a acontecer. Eu fui atrás ali de Mercado Livre, que eu já tinha aprendido e tal, e o resto ficou na mão deles. E aí eu falei, poxa, eu preciso aprender. E aí eu fiz uma imersão do G4, chamada Traction, né? E lá eu sentei e o João, né, que é o nerd ainda, colocaram o nerd para dar aula ainda para mim, e ele começou que o CAC pelo LTV, que não sei o que ticket médio, não entendeu nada. E eu pensando assim, meu Deus, cara, assim, tenho muito a aprender, sou muito burro. Você se sente um... E o pessoal veio perguntar, e aí, o que você achou? Eu falei, cara, deve ter sido bom. Tipo assim, eu não entendi nada, mas assim, não era meu momento. Né? Com certeza teria agregado muito. Agora, de fato, tem essa curva de aprendizado igual a gente vai ter agora na hora que a gente for, né, entrar ainda mais no B2B. Carol acabou entrando com a Biziu ali na Drogaria São Paulo, mas acabou que eles vieram atrás, então assim, né, não é um negócio que a gente aprendeu a fazer ainda. Agora, quando você fala de produto,
né? E eu acho isso bem interessante. Qual que é... Você chegou a criar um processo? Você sabe, talvez, compartilhar com a gente a maneira como você pensa na hora de buscar uma maneira de se diferenciar no mercado? Porque eu acredito que esse é um dos maiores desafios, né? Toda vez, qualquer produto que a gente pensa em criar já tem milhares, né? E às vezes muito parecidos, e principalmente dentro de suplementos, que às vezes você não consegue variar tanto a nível de fórmula, né? E de matéria-prima. Como que você consegue se diferenciar desse tanto de marca que tem de barrinha, de alfajor, de paçoca nem tanto, né? Mas... eu acho assim, o que acontece, né? Vamos falar assim do pequeno empreendedor, né? O cara que está começando e tal, ele não tem assim um investimento grande para ele ter um P&D que vai contratar uma Nielsen, lá, uma empresa de pesquisa para dar um mapa de mercado, tudo. Como que ele vai fazer? Que era o meu caso lá no começo e que eu fui trazendo muito isso, né? Ele tem que estar dentro do mercado. Como dentro do mercado? Ou ele é um consumidor, um cara que vive aquilo, entende, consome as marcas, sabe de cor, salteado cada uma, marca gringa, marca nacional, que é o meu caso, né? Então, eu sempre fui esse cara que sempre dominei, assim, né? A parte de saber das marcas, que cada um faz, como cada um faz. Então, acho que esse assim, a base, né? Ou você tem um P&D, uma estrutura, né, mais encorpada, que vai te entregar isso. Ou você mesmo tem essa coisa no DNA ali, né? De saber do que você está inserido, né? Então, acho que esse é o princípio básico. Daí, como você conhece as marcas, conhece o que está sendo feito, é você basear ali, tá? O que o principal player está entregando e o que ele não está entregando, né? O que ele fala que ele entrega, mas ele não tá entregando, por exemplo, né? Na época, a gente identificou que muitos já começavam, é o sabor saudável, tudo, mas não era bom, né? Tipo, era medião, né? Não era realmente bom, ele, pô, parece um negócio normal, né? Então, esse foi ali o pontapé inicial da gente se diferenciar, de entregar algo que realmente era gostoso, né? Palatável. Então, essa foi uma base, assim. E depois, tipo, ter sede de inovação, assim, de fazer alguma coisa, algum aspecto. Por exemplo, esse aqui a gente chama de Sublime, né? Ele é um cookie, recheado com chocolate. Às vezes, igual, não, é um alfajor? Não é um alfajor, ele é um cookie mesmo, eu né? achei que era um alfajor. Então é diferente, entendeu? Não é... O alfajor muito do mercado geralmente são 2 bolachinhas Maria com uma pasta de amendoim. Não, esse produto é um produto diferente, tal. A gente sempre traz algum diferencial, né? A nossa barrinha, eu tenho muito problema gástrico, né? Então, ela é zero lactose, que é um princípio. E eu tinha muito problema com goma, sabe o whey protein, quando ele tem muita goma, ele fica aquela papa, então, eu sempre tive muito problema. Na barrinha também, a barrinha geralmente ela faz uma maçona lá e... Tem muita barrinha que é ruim de mastigar, né? Eu lembro das antigas, aquelas barrinhas da Universal, que grossona, assim, sim, que você não conseguia mastigar massa, direito, né? Então, a gente desenvolveu uma barra que ela não vai goma, não vai xarope, então ela é super leve, macia, ela digere fácil, enfim, não endurece no PDV. Então, o que estão fazendo, o que eu posso fazer de diferente, né? Eu acho que é meio que isso, se você está inserido para saber realmente o que é um diferencial para você entregar ou não, né? Que legal. Sabe uma coisa que eu tô muito curiosa, assim, para te perguntar? Porque você, né, falou... Brincou ali, né? Nasci no digital porque foi o WhatsApp, né? Mas foi para os pontos de vendas físicos. E a gente percebe uma diferença muito grande nas marcas que são nativas digitais, não só no processo de como crescer, como fazer as estratégias, mas do branding da marca, assim, de como a marca é desenhada, do nome da marca, da comunicação visual. Das marcas, né, que nascem ali no físico, são mais fortes no físico, para as marcas do digital. Agora, a Bendu é uma marca que eu olho e falo, ela é uma marca que ela comunica no digital. Visualmente, o nome, a identidade visual, assim, isso é muito legal. E aí eu queria saber se isso foi pensado, como que vocês trabalharam esse processo também de construção de marca. Então, esse processo de construção de marca, o que acontece, né? No comecinho,
antes de 2020, a gente ficou mais ou menos um ano, a gente começou a dizer, não, acho que eu vou empreender, tal, um negócio que eu gosto, e a gente foi criando algumas ideias, né, de layout e tudo, só que a gente não chegava em algo realmente bom. Então, na época eu tinha algum dinheirinho ali e eu quase que coloquei tudo em investimento de marca, para montar uma marca. Então, foi o meu grande investimento inicial foi esse. Legal, você foi pro branding. Eu tive essa visão, minha esposa também, Muito isso ela legal. sempre trouxe assim, falou, não, a gente precisa ter um negócio realmente bom, tudo, de identidade visual. Então, a gente já nasceu, aliás, com uma base legal, assim, né? Então, a gente, na época, contratou uma moça que até hoje, a gente tá fazendo um rebrand, assim, e ela que tá acompanhando até hoje, tudo, Legal. né? Que ela fez para algumas marcas boas também, tudo. E ela que fez, ela ajudou num monte de coisa, assim, até do nome, das primeiras embalagens, né? De como comunicar, um brand book. Então, essas coisas, assim, a gente já teve no começo, né? Que eu acho que é super importante, né? Você nascer, tudo bem, a gente não... Você vê a marca inicial, a marca hoje, é bem diferente, mas você nascer pelo menos com alguma coisa bem feita, entendeu? Comunicando legal, né? Uma coisa que a gente sempre apostou, assim, né? Muito legal, e é visível, né? E hoje, você falou a marca começou em 2019, ela está com 6 anos. A gente começou 2020. a vender 20, Tá. mas vamos um ano aí Entendi, desenvolvendo e tudo, tá. né? 4 anos ali no mercado, mais ou menos. 5 anos agora, né? Tá, legal. E hoje você falou que, assim, por curiosidade mesmo, você já falou que 95% do seu negócio é B2B. Agora, da tua posição, como que você enxerga o digital? Você acredita que é algo que, assim, realmente você precisa começar a mexer o quanto antes? Ou você entende que você consegue continuar crescendo do jeito que você está crescendo, expandindo e tal, focando somente no B2B? E eu estou perguntando porque eu já ouvi as duas respostas, né? Inclusive lá na feira também, na Natural Tech, eu conversei com um cara e eu perguntei, né, da operação dele, do digital e tal. Ele falou, não, é 100% físico. Eu falei, mas e o digital? Você não acha que... Ele, não. O velho da van lá abre loja nova todo mês, só no físico, e arrebenta de vender, né? Assim, se tem mercado, por que eu não posso fazer também? Eu falei, interessante. É um ponto. Agora, como que você enxerga o digital hoje? Eu enxergo assim, ó. Eu vou falar um pouco do que eu enxergo do nosso momento, né? O que é o nosso momento? A gente veio numa estruturação como a gente tem fábrica, a gente estruturou muito a parte de fábrica no ano passado, né? Para ter capacidade, para ter espaço de estoque, enfim, a gente estruturou a base ano passado. E foi tocando a parte de digital, de mídia, meio ali, um segundo plano, né? Esse ano agora a gente está começando agora a estruturar para focar 100% nisso. Então, essa resposta já diz muito, né? Acredito totalmente no digital, principalmente para sellout. Hoje eu acredito ele muito para sellout no meu PDV. Legal. Então, porque hoje, assim, a gente está pulverizando cada vez mais a marca. Hoje a gente tem procura muito grande de representação comercial, de distribuidores, né? Nível Brasil. A gente está indo para fora agora também. Vamos para Argentina agora. Já fomos que legal. Oriente Médio. Então, a gente já está expandindo legal. Só que falta ainda um giro mais... assim, consistente e rápido no PDV, que é aí que é o que a gente entende que vai dar uma escala mais rápido ainda, né? Então, a gente entende que para crescer mais e continuar escalando forte, agora é o digital para dar essa força de sellout, porque o trade, ele é legal, é válido, a gente faz bastante hoje, só que acho que ele vai até certo ponto ali, mas para você ter essa escala, essa coisa forte e de rápida, você tem que estar com o digital forte, né? Que ele, por mais que você não venda às vezes não vai vender o volume no digital, esse volume cascateia pro físico. Então eu falo assim, eu conheço muito dono de marca, do meu segmento, tudo. Geralmente, no nosso caso, o e-commerce fica em torno ali de 10%
do faturamento da empresa. E ele sempre acompanha isso. O que isso quer dizer? Ele cresce, só que cresce junto o faturamento da empresa porque ele cascateia para venda no PDV físico. Então, é o que eu enxergo hoje. Posso estar errado em alguma coisa, mas é a visão que eu tenho hoje, assim, né? Legal. Assim, eu acho que... Engraçado que eu fiz a conta aqui de um amigo nosso, né, que é mais forte no físico e tá agora crescendo no digital, e dá exatamente a essa proporção dos 10%. Mais ou menos isso, E no final das contas, assim, não tem certo e errado, né? Tem mais de uma maneira de fazer, assim... o Jaime é mais um exemplo aí do físico, né? E que o digital tá começando a puxar agora, só que é 10 vezes mais ali no físico. Só que... e ele é muito maior do que gente que tá fazendo um puta de um trabalho no digital, né? Só que o digital, como você bem disse, ele influencia o consumidor, né? Então, assim, o seu trabalho no B2B, ok, você vai abrir pontos de venda, vai fazer seu trabalho de distribuição, de trade, tudo que é preciso ali para o físico. Mas, quando você entra com a força do digital, você influencia o consumo, o consumidor, cria desejo nele, né? E aí, ok, se o seu produto é um produto mais de físico, de varejo, ele vai procurar lá, às vezes, de consumo rápido, né? Mas tem essa influência que ele gera. Perfeito. Não, e é importante... pensei enquanto você estava falando, a gente separar, né, o que é o digital quando a gente fala, né? Porque uma coisa é o D2C ali, é o cliente comprando direto no seu e-commerce, né? Preço final ali. Isso é um trabalho que é feito de venda B2C e D2C. Outra coisa é um trabalho de marketing, né, de branding. Onde você gera conteúdo, traz mais awareness para a marca, traz influenciadores, cria campanhas e tal, para tornar a marca conhecida. E não necessariamente converter em vendas já lá no seu site. Mas você cresce a marca e, consequentemente, fomenta a venda ali de todos os canais, né, como um todo. Que, né, é o que a gente está vendo alguns parceiros fazerem ali. Embora eu tenha... A gente hoje em dia conversa com muitos donos de marca também, e a gente tem visto grandes players do mercado faturando, assim, muito, tipo, fatura 100 milhões. 60 milhões está no físico, mais 40 milhões está no digital. Tá bem equilibrado curva, já. De crescimento também. A gente tem visto alguns cases assim, desse jeito. Mas legal, entendi. Faz então no digital... Para imersão. Para a galera. Verdade, aproveitar. Né? Aproveitando, a gente está falando aqui desse trabalho de digital, de B2C, de D2C, e de fato a gente percebe que muita gente, principalmente quem está começando a empreender agora, né? Quem está começando uma marca agora, ou quem já está no mercado há muito tempo, só que está muito no físico. Né? E tá estagnado, né? E tá indo pro B2B, pro B2C ou D2C agora, né? Tá começando a vender online agora. E a gente vê esses grupos de pessoas, marcas grandes, indo pro D2C, gente começando ali, a própria marca, mas sem conseguir tracionar no digital, e a gente vê muita dificuldade, né? Porque, de fato, a gente entende a complexidade que é para um negócio acontecer, tanto no físico quanto no digital. O físico também não é tarefa fácil, assim, né? E no digital, existe toda uma curva de aprendizado, né? E leva tempo. E é uma tarefa complexa. Tem muita gente que até hoje acha que para vender online basta você criar um site, anunciar o produto que milagrosamente vai começar a vender. E está muito, muito longe disso, né? Tem toda uma ciência por trás, desde a estrutura que você vai ter, qual plataforma de site, qual checkout, qual gateway de pagamento, qual ERP que você vai usar, qual CRM dados, né? De pós-venda, o que você vai ter de BI para analisar dados, cruzar dados e tal. Inclusive, já vou até já dar algumas dicas aqui de ferramentas que a gente usa, que o pessoal sempre pergunta pra gente. Agora, se você se vê
nessa posição, né? Se você está se identificando, se você está com essa dificuldade de crescer no digital, de vender mais online, nós temos a solução para os seus problemas, né? E modéstia à parte, é a melhor solução disponível hoje no Brasil, né? A gente, até dando um pouco de contexto, já fazia alguns anos que a gente estava trabalhando com mentoria para ajudar outros donos de marca a escalar no digital a partir da experiência que a gente adquiriu escalando algumas marcas, né? Hoje somos 4 sócios, são 14 marcas, pouco mais de 800 milhões de faturamento acumulado nos últimos 7 anos e praticamente tudo disso aí digital, né? A maior parte, praticamente tudo não, mas assim, 90% para 95% é digital, então essa é a nossa especialidade e a gente veio trazendo isso para outros donos de marca e isso desdobrou num evento presencial, né, numa imersão que a gente começou a trabalhar esse ano, onde a gente mapeou os pilares que são determinantes para você escalar uma marca no digital e a gente entra nesses temas com profundidade. Então lá na nossa imersão a gente fala muito de performance, de tráfego, de growth, de CRO, a gente fala de Mercado Livre, outros marketplaces, a gente fala de construção de comunidade, de estratégia de lançamento, de collabs, né, de recorrência, né, de tudo que é importante para você escalar e ter um bom resultado ali no digital. A última imersão que a gente fez foi um baita de um sucesso, a gente teve um NPS assim super fora da curva e o que o pessoal mais gostou é que a gente não ficou só passando teoria. Lá no evento a gente abriu nossas operações, a gente abriu nossas estratégias, a gente abriu nossos números, a gente mostrou exatamente não só o que a gente faz, mas como a gente faz na prática para escalar no digital. E a gente vai fazer a mesma coisa agora, dia 7, 8 e 9 de agosto, ali em Alphaville, São Paulo. Tá? Então, para você que quer vender mais online, esteja com a gente, faça a tua inscrição, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Faz tua inscrição, preenche o formulário, nosso time vai entrar com você para avaliar também se faz sentido para você, se você está no teu momento para absorver o conteúdo que a gente vai passar. E se der certo, eu tenho certeza que lá você vai sair com clareza, tá? De uma vez por todas do que você tem que fazer para conseguir escalar no digital. Certo? Certo. E até emendando já, né, que a gente falou, a quantidade de ferramentas, né, e esses termos, né, e tudo que tem que acontecer ali. Eu vou clicar no link aí. Aqui. Não, você tem que estar lá, a gente vai te receber lá, vai ser um prazer. Agora, o pessoal sempre pergunta, porque é muito complexo, é um mundo, assim, muito grande também, né, com muitas variações. Só um parênteses, sabe o que eu acho uma das coisas mais massas, assim, da nossa imersão? Que é só para empreendedores. Então, o ecossistema ali, né, a atmosfera que forma é muito legal. Galera que se comunica, tem as mesmas dores, né? Tem às vezes as dores, o empreendedor falando direto com o empreendedor, a gente também é empreendedor, até um dos nossos sócios fala, gente, assim, eu não sou palestrante, antes até de mentorar, eu sou empreendedor e a gente está vivendo todos os dias. E o digital, ele muda muito rápido, né? A velocidade com que você tem novas estratégias, poxa, aquele criativo já não performa mais assim, a estratégia de influência mudou, as ferramentas mudaram, então às vezes a gente vê muitos mentores assim que eles um dia escalaram, tiveram um case e aí eles ensinam. Legal, mas a gente vive ali todos os dias com diferentes marcas testando e validando e às vezes replicando nas nossas próprias marcas para falar, tá, essa aqui de fato é uma estratégia, porque ela funcionou em mais de uma marca. E aí compartilha. Então, assim, foi muito legal ver tudo isso acontecendo. E aí, como é só empreendedor, a galera conecta mais, sabe? Pergunta muito. Eu assim, eu conhecendo vocês, né? E a gente vê que vocês estão no game, né? É totalmente diferente, porque hoje a internet tá cheio de... Sim. Pô, vou te vender minha mentoria aqui, o cara acho que nunca né? viu uma banca na vida, né? Aí, né? E eu tava até conversando com o Dom aqui fora do ar, tava, tem que resolver pepino e tal, a gente, né? Não sei o que. Isso é o empreendedorismo, né? Às vezes parece que é só flores, e não é. A gente tava falando aliás, aqui, poxa, eu acordei hoje... Você deve ter umas 2 flores só no mês, o resto é só... O resto tem que descascar pepino, não tem jeito. E eu brinco que assim, ó, os meses a gente bateu a meta, é tipo assim, uhul, emoção, aí acaba, o jogo vira 0. Um dia depois você tá no zero. Volte todas as casas. Mas é foda mesmo, a gente acordou hoje ali na Denavita, loja oficial do Mercado Livre, bloqueada, sem vender.
E tá sem vender até agora. Ô, meu Jesus. Já foi um dia já, né? Quantos milhares de reais já não perdemos? Eu também, na Bizil, tomei um bloqueio do Meta. Faz 2 dias que eu tô... Então, assim, pra gente, imagina você pegar uma das suas maiores redes, é como se fosse o Meta pra gente. Pra você. Imagina. E aí o Meta levou um bloqueio. Droga Raia não pode vender. Cancelou lá. Você tá maluco. É loucura. Mas assim, pessoal, pra gente também continuar aqui, eu não quero deixar de trazer essas dicas, porque sempre que a gente pega, né, cliente ali de mentoria, cara, a gente senta para analisar e ver o que pode ser feito para escalar, e 99% das vezes a gente tem que mudar site, tem que mudar ferramenta, porque não está otimizado, sabe? Não adianta a gente começar a fazer um trabalho para levar acesso através de performance, influenciadores e tal, se a casa não está preparada para receber visita, né? Sabe? E a conversão não vai ser boa e tal. Então, assim, pessoal, o que a gente usa, né, nas nossas marcas? E-commerce, Shopify, tá? Checkout, Yamp. Que tem a melhor taxa de conversão, tem estrutura de recuperação de carrinho automática, tá? É customizável, é intuitivo. Assim, eu gosto muito desse checkout da Yamp. Gateway de pagamento, Dom Pagamentos, tá? Queríamos não que fosse, meu. Né? Nossa, mas não é. Não é meu. Só e é assim, boa mesmo. Depois eles, eu acho que eu tinha que receber royalties disso aí, né? Se eles virem isso aí. Mas a gente tá trabalhando com a Dom Pagamentos, tá? A gente conseguiu taxas boas, né? A taxa de aprovação de compra de cartão de crédito lá também é muito alta, né? Então, a gente está gostando de trabalhar com eles. Ferramenta de traqueamento, que é muito importante para quem está no digital, para você entender first click, last click, toda a jornada do cliente, para saber de fato quem que está trazendo essa venda, se é um influenciador ou não, se é um anúncio do Facebook, do Google e tal. Então, ferramenta de traqueamento para quem quer jogar um jogo profissional é fundamental, tá, no online, e a gente usa uma ferramenta chamada Solomon. E você falou de dados, tem uma planilha, uma dash de BI que a gente utiliza chamada PlanD, que ela traz, assim, não só dados corretos, mas ela traz os dados mais importantes, assim, para você conseguir fazer uma boa gestão e conseguir tomar boas decisões, né? Assim, sem essa ferramenta também é muito difícil você ter o mesmo nível de controle. Então eu recomendo essa PlanD também. Operador logístico, né? Hoje, quando a gente fala de digital, de online, a gente fala, experiência do cliente é o mais importante, tá? O que é a experiência do cliente? Entrega. Né, tempo de entrega, a condição, né, que chega ali a tua embalagem, o teu produto e tal. Então a gente usa, já faz alguns bons anos, né, e a gente é muito satisfeito com eles ali, que é a Estoca. Nunca tem problema? Eu nunca vi um operador logístico que nunca tenha problema. Mas assim, o bom deles é que eles resolvem rápido. Né? Quando tem algum pepino eu ligo, para todo mundo, vai e resolve. Então fica a dica aí da Estoca. A gente falando de experiência do cliente, atendimento também é extremamente importante, né? E para o online a gente começa a perceber que boa parte das vendas acontece depois das 6 horas da tarde, quando o teu atendente ele já foi embora. Então a gente começou a trabalhar já faz alguns meses com assistente de atendimento de AI, tá? A empresa chama Viver de AI, né, para quem quiser consultar, tem outras aí no mercado também, a gente gosta muito dessa, e é legal porque ela responde 24 horas por dia e vende 24 horas por dia. A gente tava até procurando isso aí. Olha só que coisa. A deve estar anotando. Legal. E além disso, tem um trabalho de SEO que é muito importante se fazer ali, né, por conta das buscas orgânicas e para você diminuir dependência de tráfego também. Então é importante um trabalho de SEO. A gente usa uma agência chamada Implementa, tá? Gosto dele que eles são bons de preço e de trabalho. E por último, influência. Mas não menos importante, influência. Influência, né? Então, hoje, tudo que fala maior visibilidade e construção de marca é através do trabalho de influenciadores. E a gente tem uma plataforma chamada Pileia, que eles fazem toda essa gestão. Então, você consegue crescer a base de influenciadores, eles fazem o split de pagamentos para todos esses afiliados, micros, e a gente consegue ter uma visibilidade de quem está convertendo, qual é o custo de aquisição por influenciador, quais os produtos que eles estão vendendo, assim como também é possível passar esse acesso para o próprio influenciador ou micro, ver os números dele
dele. Então, isso é um super incentivo, ele vê ali o que realmente está acontecendo, consegue ter gamificações dentro da plataforma, premiações, fazer rankings ali para incentivar que esses influenciadores produzam conteúdos para a gente e nos ajudem a viralizar, hypar a marca. Então, a gente gosta bastante e todas as plataformas a gente deixa aqui, o pessoal sempre vem no direct perguntar, mas, gente, fica aqui, tá? Na descrição dos vídeos. Marcelão, eu achei muito interessante a questão do produto. Eu queria fazer mais uma pergunta, porque a gente tá falando de tudo isso aqui, né? E a pessoa fala, caramba, tal, tipo, tem que fazer muita coisa. Aí ela vai, aprende, rala, estuda, gasta dinheiro, faz tudo isso aqui, cara, maravilhosamente LTV, bem. Planilha, tudo certo. E o produto? Maravilhosamente bem. E ela não consegue escalar, sabe? Ela não quer, e ela tá fazendo tudo certo. E às vezes, na hora que você vai mapear o problema, porra, também tá tudo redondo, cara. Trabalho de influência tá sendo feito, trabalho de performance, de campanha tá redondo também e tal. E às vezes você até a vende a primeira vez. Exato, é o que eu sempre falo. Só que vender a primeira vez é mérito do vendedor ou do marketing, se a gente estiver no online aqui, né? Agora, a segunda vez é mérito do produto. E isso é um ponto legal, né? Porque a gente vê marcas e mentorados que a dificuldade é venda e escala, ou estruturação do negócio, tipo, vendeu, mas assim fala, pô, tô brincando, sabe, de lojinha, como que agora de fato tem uma empresa pensando no equity. Só que a gente vê também casos de pessoas que pegaram o jogo do marketing, né, e das vendas, escalaram as suas marcas, só que agora estão ali num limite, porque o próximo passo que está limitando a isso é produto, para conseguir aumentar ainda mais as vendas e recorrência. Então, o que eu sempre falo, um produto bom, ele gera recorrência. Só que ele não pode ser tão bom também, né? Porque a gente também vê cliente nosso que o produto é tão bom, mas tão bom, que ele é tão caro para fazer... que não vende. Exato. Né? Que assim, que o valor né? percebido ali também não, sabe, não é compatível. E no final das contas, ele também não consegue tracionar, sabe? Porque o produto está muito caro. E ele não tem, ou ele diminui o preço, mas como de venda, mas como o produto custou muito caro para fazer, não sobra margem para ele investir em marketing. E aí ele tem o melhor produto do mundo, mas ninguém conhece. E ele não consegue fazer conhecer porque ele não tem margem para investir. Isso é legal, porque assim, as pessoas que fazem um produto muito bom, você vê a frustração de ver outras marcas maiores e elas falarem assim, mas o meu produto é muito melhor por conta disso. É verdade. Só que não Você tem que estar escalou. no jogo. Ninguém conhece, ninguém sabe tudo isso que você está falando. Então, essa... Qual que é seu racional, Isso. assim? Até onde eu posso ir para fazer um produto de qualidade sem comprometer a demanda? Por conta de um preço muito alto. Não, excelente pergunta. Pergunta de $1 milhão, né? Compartilha então, hein, galera? E responde aqui, ó, pra gente qual a marca de vocês e qual o maior produto que vocês têm aí como produto isca, que mais fatura. E joga aí uma ideia de produto pra gente ajudar a avaliar. Então, acho que o que é interessante passar, né? Não é que você não vai fazer o melhor produto, é que você vai fazer o melhor produto possível, né? Então, um exemplo, eu vou dar um exemplo a grosso modo. Eu vou usar um cacau aqui. Eu posso usar o cacau que vem da Suíça, filtrado com pedras, e gastar R$500 o quilo, porque o nutricionista do não sei da onde vai gostar? Posso, mas e quem que vai comprar isso aí depois? Ou eu posso usar um cacau bom, de qualidade, certificadinho, tudo bonitinho aqui do mercado nacional, que é produto top, não sei o quê, mas um preço bom. Eu uso esse. Ou eu posso usar o cacau que não é cacau, tal. Aí depende também do público que você quer comunicar, né? Se você quer comunicar, aí vai da estratégia. O meu produto, ele é um produto de público exigente, então eu tenho que usar coisa boa, mas eu sempre fui do preceito assim... Você tem que fazer um bom produto possível, né? Você não vai usar ali uma coisa assim muito fora do padrão do que a gente tem no mercado, senão você não consegue ter entrega, não consegue ter margem, não consegue escalar, né? Porque também o negócio ele depende de escalar. Tem pessoas por trás, você tem que pagar um monte de conta que está por trás disso, né? E sobrar margem para você reinvestir e escalar, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, é você fazer o melhor produto possível, né? Que é o que a gente sempre martelou, né? No nosso caso aqui. Então, a gente usa coisa muito boa, mas que está no mercado, que tem um fornecedor ali que tem preço, prazo,
Aí vai muito também do fornecedor não é teu amigo, é quem te dá dinheiro. Então eu falo muito isso, né? Fornecedor bom é o que te dá dinheiro. O cara que não te dá prazo, te cobra caro, não é teu amigo, né? Justo. Então é essas coisas assim que eu acho que compõem um todo de você chegar fazer um produto de qualidade, bom, né? Com um custo-benefício viável, né? Tem que ter uma viabilidade econômica, senão você não tem um produto, você tem uma ideia, um ideal de que você quer fazer, né? Legal, e importantíssimo você ter falado isso também. A gente está com outro mentorado que, cara, ele tá pagando caríssimo no produto dele. E aí a gente tá falando, irmão, troca logo do fornecedor. Isso tá acabando com a tua margem. Ele, não, é que o cara é meu amigo, que não sei o que. Eu falo, pô, não dá. Mas eu gostei do que você falou, fornecedor bom é o que te dá dinheiro. Não tem. Principalmente no comecinho, eu até sofria muito isso. Tipo assim, aquele concorrente ali tal, tá muito na minha frente, o produto dele é pior, como é que faz? Aí fui entendendo o jogo, como é que eu equilibro isso, como é que eu continuo fazendo uma coisa diferente e boa, só que entrando no jogo. Então é coisa que você vai filtrando e aprendendo, né? Mas aí também o outro lado, né? Que também, nossa, eu tô no jogo, ó, tô comprando preço bom, prazo longo, tá tudo bonitinho aqui e tal. Só que meu produto tá ruim. No meu caso aqui, faz um produto que não é palatável, sei lá. Né? Aí também você pode fazer uma puta mídia, tudo certinho, né? Influenciador top, comunidade, né? Nossa, a comunidade que come coisa ruim, não existe, né? Comunidade que gosta de coisa ruim, eu nunca vi. Então... Só o PT, né? Tirando eles. Então é bem isso, assim, né? E já vi um monte de marca, às vezes representante chegava para mim, Marcelo, marca X, quase que saiu. Marca X é top, vamos fazer igual eles. Falei, não vou fazer igual eles. Eles vão começar e eles vão quebrar. Não, mas eles estão estourados, não sei o que tá. Venderam 6 meses. Aí pôs tudo que tinha para pôr no mercado, o mercado não absorve, porque tem aquela demanda digital, tal, que fizeram aquele hype todo, mas o produto era ruim. Aí não vai para frente. De degrau em degrau, orgânico, devagarzinho, fui escalando, tô aí até hoje, só cresço. Legal. Porque eu sempre entreguei produto, né? E fui aprendendo a jogar o jogo também, né? Que é o que eu falo, que é as duas coisas, assim, né? Legal. E em relação, assim, aos produtos, o que você percebeu que tem em comum os seus lançamentos e produtos que deram certo e os que, poxa, não foram ali tão positivos e talvez nem façam mais parte da linha ou num volume muito melhor? Eu falo assim que eu sou muito emocionado, né? Então, o que eu faço? Às vezes eu lanço muito produto, muito sabor, principalmente. Não, eu acho que isso aqui vai ficar top, lança. Então, aí você vai criando uma casca, você vai aprendendo a fazer uma pesquisa prévia, você vai fazer a coisa com um pouco mais de calma e pensada, né? Então, por exemplo, eu lancei alguns produtos que ele era uma ideia muito legal, só que para fabricar ele não dava escala, né? Então tinha que ter um pedacinho específico que aí na linha de produção tinha que uma pessoa fazer artesanalmente, né? Aí ficava lindo, mas não dava escala nenhuma, sem margem. Então aí esses produtos a gente foi tirando de linha, né? E produtos que às vezes a gente tinha que eles foram ficando para trás, né? Então, por exemplo, lá eu dei aquele começo do meu primeiro produto foi uma pasta de amendoim com um recheio no meio e tal. Era não dava para escalar isso, né? Não tinha linha de produção que fizesse isso aí em escala grande. E o mercado não absorvia tanto, né? Então, eu não tinha não era assim, era diferente, mas nada assim, que realmente entregasse um valor diferente dos outros, né? Então, entender isso, assim, né? Legal. E, Marcelo, o que você acredita, assim, que é o principal diferencial da Bendu? Assim, ou não só o principal, que você já falou aqui em relação a sabor, a consistência, o sensorial ali. O que você acredita que tem sido determinante para você se manter, né, no jogo e crescer, né, mês a mês, ano a ano? Então, o que eu estou falando muito agora é que a Bendu é uma empresa real, uma empresa de pessoas, uma empresa
palpável, né? Não é uma coisa forçada, uma coisa que, sabe, é feita com muito dinheiro por trás, que vamos ver se dá certo para jogar no mercado um fundo, alguma coisa assim. A gente é uma coisa real, feita de pessoas, né? Tem o dia a dia ali, aquelas pessoas que começaram com a gente ganhando nada e hoje tem um salário digno, que ganha mais que médico, mais que gente de formação. Enfim, eu acredito nisso. Então, eu sempre trouxe essa... A gente falou muito de produto, né? Eu poderia, meu produto diferencial, tal, igual eu falei, da barra, tal, que a gente traz. Mas eu acho que o que faz realmente a gente galgar essa escala cada vez maior e tudo, são pessoas, né? Eu não faço nada sozinho. Talvez eu tenha algum... Não sei, um esforço maior, não sei, mas eu tenho pessoas que foram entrando no meu caminho que sempre me entregaram muito, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, né? Aí, indo mais para a parte de marca, né? Eu acho que a Bendu entrega muito verdade, assim, a gente fala, né? A gente entrega muito o que a gente promete, né? Então, essa relação, assim, stakeholder, né? A coisa interna lá, o time interno... eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho funcionários, chão de fábrica, que me seguem no Instagram e a gente comenta, e meus filhos e tudo. Então, a gente tem muito esse senso, assim, né, de empresa real, de empresa, né, que tem um propósito antes do produto, né? Então, inclusive, é uma coisa que agora a gente está querendo comunicar mais o propósito. Muito bom. Qual que é? Para vir para o produto. Que é essa parte de transformação mesmo, né? E aí a gente usa muito que o saudável não é frescura, né? Legal. Então, por exemplo, eu venci depressão através disso aqui. Em termos de produto, de produto não, né? De saudabilidade, né? De transformação de vida. Então, eu acho que todo esse contexto ele está envolvido, né? Não é só o produto em si. Então, a gente quer comunicar até muito para esse público. A gente entendeu que consome muito a gente, né? É um público que está no dia a dia, que está fazendo acontecer, que é correria, né? E então, eu acho que é isso, assim. A gente entrega muito esse propósito agora. A gente quer comunicar ele melhor, né? A gente achou que ele estava bem mal comunicado. A gente tem uma história muito rica e muito, assim, à frente de outras marcas aí que estão no mercado, né? E o que você foi aprendendo, assim, além da parte, né, de time, que é essencial, e pessoas, sobre a gestão e administração do negócio? Porque muitos, né, empreendedores, eu falo que eles vão sentando cada momento em uma cadeira e aí a gente tem que olhar, poxa, produto, venda, parte tributária, administração, fluxo de caixa. Então, você vai tendo aprendizados diferentes, né, em cada fase e à medida que você amadurece como pessoa física, a sua empresa amadurece também ali no CNPJ. Então, para gerenciar e fazer a Bendu crescer, o que você aprendeu de valioso? Nossa, é muita coisa. Cita, assim, as mais importantes, assim. Alguns momentos que te marcaram, assim, eu lembro, pra mim, acho que fluxo de caixa, né? Pega todo mundo. O mais marcante, que mais me doeu, é fluxo de caixa, porque... assim, eu ainda não sei tanto do digital como vocês, né? Mas eu vou falar do físico. Legal. O varejo é meio cruel. Verdade, você tem que pôr na frente, né? Muito na frente. Então, para crescer, então, aí você tem que pôr dobrado na frente. Então, é cruel, assim, você tem que saber lidar muito, né? Então, acho que foi a principal dor, a gente saber, por exemplo... financeira, antecipação de recebíveis, esse tipo de coisa, eu nem sabia o que era isso, né? Para mim, você tinha que ter o dinheiro, comprar, vender, receber... E acabou. Aí, acho que foi um grande aprendizado, você saber usar ferramentas, né, financeiras, taxas. Se alavancar com fornecedor, igual você trouxe aqui. Isso, alavancar saudável. Então, acho que porque é a base do negócio, né? Sem dinheiro, ninguém faz nada. Então, E o pessoal do digital sabe menos ainda, cara, né? Dessa parte. Sim. Mas a gente vê tanta gente... Cara, porque no digital você compra, assim, você não precisa ser especialista. Claro que precisa ser bom, né? Assim, não vou falar besteira aqui. Só que é muito mais fácil no digital. Porque no digital... Não tem inadimplência, né? Não, cara, não tem. Ó, no digital eu compro já com meus fornecedores já homologados, eu recebo o produto ali em 10 dias, eu vendo esses produtos em 30 dias, e em 10 dias no máximo eu recebo. Então, assim, em 50 dias
Eu comprei, recebi, vendi, tô com o dinheiro em caixa, sendo que eu começo a pagar meu fornecedor com 90 dias. Nossa senhora. Então, entendeu? Coisa linda. Então é coisa linda. E as pessoas do digital, como não tem que lidar com inadimplência, com recebimento a prazo e tal, parece que elas não se aprofundam tanto, o que é até ruim, porque exige o empreendedorismo, qualquer negócio, exige investimento, né? Exige você tomar risco, se arriscar às vezes ali, óbvio, de maneira calculada, não inconsequente, que é uma coisa que às vezes no B2B você faz mais. Né? Quando você põe dinheiro na frente assim para buscar um crescimento, eu vendo e depois eu compro. Né? Tá mais organizado. Então, Mas tem uma coisa perigosa do digital que a gente vê que é um erro comum. Porque como é diferente, né? Você não tem que formar ali um caixa para conseguir, vender e esperar um tempo de recebimento. Então, como é tudo muito mais rápido, você também consegue fazer uma curva de crescimento rápida. E como você não precisa ter esse dinheiro guardado para você estimar um crescimento, você estima um crescimento e vai para cima. E começa a investir no marketing, começa a fazer campanhas. E aí começa a trazer metas para a sua empresa, muitas vezes, né, ali realistas, audaciosas. Só que o perigo é quando essas metas elas não são batidas. Então, você sustenta... Lembra, você não tem fluxo de caixa, você não tem um caixa. Então, você sustenta um mês, aí você dá uma equilibrada ali no segundo. Só que aí, se você continua não batendo ali as suas metas e você não formou esse caixa... Vai perdendo. Vai. E aí, tem muitas empresas assim, aí se você não tem para quem recorrer. Então, assim, no início, né, que a gente, eu tive passagens, né, na minha primeira empresa, na Bizu de Investidores. Tiveram algumas vezes, início, ter rodadas ali de aporte. A gente, na própria Denavita, escalando, a gente teve investimento, né, foi atrás de investimento. Para crescer mais a marca. Pegou dinheiro emprestado no banco, Isso, pegou crédito. Próprio, assim, não teve investidor. Sem investidor. Mas são aprendizados ali de gestão mesmo, e que a gente vê que comete-se isso dentro do digital e talvez por não ter uma experiência tão grande em gestão, na parte financeira, e olhar muito para isso, para escala, para crescimento, e não ter que ter esse caixa tão robusto para conseguir crescer, só projetar um crescimento, se errar a mão ali também, se não conseguir bater a meta por 1-2 meses, às vezes isso... Começa a comer o teu... porque você compra, né? Assim, você me vê principalmente, você compra... para vender aquilo, né? Para bater aquela meta. E aí, se você não vende, você tem que pagar o CMV de qualquer jeito. O que eu já vi muito, né? Aí eu vou falar assim, principalmente esse mercado do mercado de suplemento. Alimentar, igual o meu, é mais alimentar, né? Mas o de suplemento. Tem players gigantes aí de Mercado Livre e tudo, né? Só que vários eu vi quebrar, porque esse mercado, infelizmente, tem muito briga de preço, né? O cara vai começar a brigar preço, tudo. E aí o cara vai, vende R$1 menos, outro uma menos, 2, tá. Quando o cara vê, aí vai um pouco de amadorismo, de fazer conta mesmo, né? De saber a taxa do Mercado Livre, sei lá o quê. E quando o cara vê, o cara tá vendendo o almoço para comprar a janta, né? E aí quebra. O cara gigantesco, que eu já vi. Então, eu acho que é muito isso, é tomar cuidado para saber jogar o jogo certo, né? Aí meu pai sempre me ensinou, né? Ele sempre me deu esses ensinamentos. Faturamento não é lucro, né? Tá cheio de empresa aí. Não, fatura... E quanto está te sobrando? E a última linha, né? É melhor uma empresa que fatura 1 milhão e sobra 15% do que uma fatura 10 e sobra 0,5%, né? Eu acredito nisso, né? Então, por isso até que a gente vai tendo crescimento. Você tem que, né, saber trabalhar com isso daí. E outra... até só voltando, eu lembrei de um negócio importante. Questão tributária, né? Que eu acho que é o jogo do e-commerce também, vai muito nisso aí também, né? Estoque até, conversando lá, né? Enfim, CDs e tal, né? Você tem que ter um planejamento, porque eu vou dar um exemplo meu, o meu foi físico, né? Do ano passado para esse, a gente chegou em janeiro, eu fiquei desesperado. O percentual de imposto sobre faturamento deu lá 23%, sabe? Nossa. Eu achei um absurdo. O player do mercado meu, eu sei que é muito menos que isso. Então, aí a gente fez uma estruturação, né? Fez uma série de coisas que
permitiram a gente reduzir tudo dentro da lei, que você tem que jogar o jogo nas 4 linhas, né? Você não pode sair fora e tá tudo certo, mas tem que saber jogar, senão você é engolido. Perfeito. É verdade. Então, acho que é outra coisa muito importante, assim, né? Esses 2 pontos, assim, margem e questão tributária, saber jogar o jogo, né? E tudo, total. Né? Total, eu vejo assim na minha operação também. A gente hoje joga, né? Tá em São Paulo e a gente tá em Extrema também, assim, e desde que a gente fez a migração para Extrema, a economia tributária, ela dá mais de 1 milhão, assim, no ano. Mais. Na última linha, só, e tudo correto, mas só ajustando também. Da onde põe, tudo, de onde sai. De onde sai, mercadoria. O meu caso foi assim, eu deixei uma casa lá. Mas aprendizado, né? Chorar não adianta, né? Então, frente, aprender, né? E olhar para frente, né? E eu acho que assim, é um fundamental, assim, né? Para quem, para escalar no digital, principalmente porque quando você está pequenininho, qualquer coisa é pouquinho, né? Que você perde e tal. Agora, quando você vai escalando e vai ficando, né, do tamanho de vocês e tudo, se você não tiver uma estrutura, um planejamento, você perde muita coisa, né? Total. Eu acho que é isso aí. Marcelão, onde que as pessoas podem encontrar os produtos da Bendu, além das 6 mil lojas que já estão espalhadas aí no Brasil? Então, ponto físico aí vai ter, né? As farmácias aí, Raia, Drogazil, todas têm, né? As melhores lojas de suplemento, né? As melhores lojas de suplementos vão ter, melhores empórios vão ter, com certeza. Alguns supermercados a gente está mais no sul do Brasil, Santa Catarina ali, os grandes a gente está. Enfim, esses pontos, né? E online a gente tem, né? Estamos falando de online, a gente tem o e-commerce da Bendu, às vezes a pessoa, né, se sente mais cômoda ali, a gente tem ali também. A Amazon a gente tem alguma coisa, né? A Amazon a gente vende B2B. Vende para eles, a gente tem lá. Também tem essa presença tímida, mas já tem alguma coisa. Legal. Mercado Livre também não? Direto nosso ainda não. Agora a gente está estruturando alguma coisa para entender como é que funciona, né? Quem sabe aí vocês ajudem, né? Mas a gente ainda está tateando, assim, né? Ainda não temos direto lá. Legal. Marcelão, obrigado, cara. Obrigado pela disponibilidade, né? Pela entrega. Eu acho que no final das contas, né, nós somos os mais beneficiados aqui, porque cada pessoa que senta aqui, a gente acaba tirando ótimos insights e sempre aprendendo muito também. E foi muito legal te ouvir falar principalmente sobre produto, né? Assim, a gente vê que algumas marcas têm aí, algumas são muito boas em marketing, outras num determinado canal de venda. Agora, eu acho que um ótimo diferencial é você ter um produto. E poucos empreendedores falam tanto sobre produto, sabia? Engraçado. Fala às vezes com muito número, muita coisa e esquece do que importa. Do que faz, né? Do que chega na casa do consumidor, exato. Né? É verdade. Mas, cara, gostei muito do episódio. Muitos insights aí pra gente também, né? E a gente tá numa fase... E esse episódio vira até uma mentoria, porque tem as perguntas que a gente faz aqui, que a gente sabe que o pessoal quer ouvir, mas tem as perguntas que a gente quer saber também. E a gente tá numa fase, né, amor, de aumentar portfólio e tal. Então, assim, foi super rico mesmo o bate-papo e te agradeço. Pô, brigadão demais vocês, né? Eu acho que é o segundo podcast que eu gravo, assim, então não tenho muita experiência, não sei se... Eu gosto muito de falar sobre produtos, sobre a empresa, então não sei se eu me alongo alguma coisa ou não. Né? Mas agradecer demais vocês aí pelo espaço, né? E poder contar um pouco do que a gente vem fazendo aí. Legal, animal, parabéns pelo trabalho, parabéns pela marca. E esse foi Marcelo Azevedo no Made in Brasil. Aê, obrigada.